Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Roguemos a Jesus, nosso mestre, amigo maior, que nos permita, nesta noite, falar um pouco da sua trajetória, dos seus ensinamentos e da sua obra entre nós. Agradecendo as gentis palavras do Felipe, que o que me honra é poder vir a Franca e ser tratado como sou tratado. Eu, minha esposa, de receber esse carinho, essa fraternidade de todos vocês. Mas quem vai a Jerusalém, quem vai a Israel, sente muito de perto os feitos, as realizações, todos os benefícios e todos os ensinamentos que Jesus deixou ali, iniciando em Cafarnaum e transferindo essa energia maravilhosa para todo o Ocidente. Lá na casa de Pedro, ele iniciou a semente do Evangelho. No entanto, Jesus era um homem que ele mesmo declarava que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Era desprovido de todo interesse ou de todo bem material. Toda a sua riqueza era espiritual. Quando ele vinha a Jerusalém, em Cafarnaum ele deixava a residência onde ele morava de favor, na casa de Pedro. Quando ele chegava em Jerusalém, ele não tinha aonde se hospedar. E quando a noite era muito fria, ele não tinha condições de um bom aconchego, de um local para ficar. Ele atravessava o vale do Cedron, subia o Monte das Oliveiras, e lá já perto do final do Monte das Oliveiras, ali tem uma gruta, e ali ele se recolhia e passava a noite com os seus discípulos ou com alguns daqueles que queriam permanecer com ele, mostrando que o interesse dele não era ter uma acolhida, nem ter uma cama, nem ter um local para deitar, mas era realizar a sua tarefa e a sua missão. E diz os evangelistas, sobretudo João, que antes mesmo do dia amanhecer, ele já estava no templo, ensinando. Porque a missão dele era ensinar, orientar e trazer aquela mensagem de amor e libertação para todos. Esse homem magnífico, que dividiu o tempo entre antes e depois dele. Eu tenho alguns amigos judeus que dizem assim, Celestino, este homem, para não se referir a Jesus como Messias, que eles não aceitam ainda Jesus como Messias, esse homem era muito forte, porque mesmo ele não sendo o Messias, ele conseguiu fazer com que, ao preenchermos o nosso cheque, que nós estamos no ano 5.772 da era judaica, nós vivemos o ano 5.772 depois de Abraão, mas nós temos que colocar no nosso cheque 2012, senão o banco não paga. O que mostra que esse homem realmente era muito forte. Conseguiu dividir o tempo entre antes e depois dele. Então isso demonstra a figura ímpar que foi Jesus e que continua e deve continuar sendo em nossas vidas. A primeira vez que eu estive com minha esposa e meu filho, não como turista, que eu nunca fui a Israel como turista, eu fiquei um tempo lá, pesquisando, viajando, alugando carro, andando de ônibus, fazendo tudo o que eu tinha direito e vontade de fazer na terra de Jesus. Em outubro, começo de outubro, depois da intifada que aconteceu naquele ano, no final de setembro, em outubro eu fui a Jerusalém e fui visitar o túmulo de Jesus. A igreja da crucificação, lá onde era os túmulos e não o túmulo de José de Arimateia, porque todo mundo pensa que José de Arimateia cedeu apenas o seu túmulo totalmente para Jesus. Não, ele era muito rico. E agora, quando eu vou a Israel, eu faço questão de fazer com que as pessoas atrás do altar, aonde fica a igreja da crucificação, aonde fica
o local em que foi o túmulo de Jesus, e faço questão que as pessoas vejam lá atrás as outras tumbas que pertenciam a José de Arimateia. Aquela era uma das últimas recém-construídas e recém-preparadas por José de Arimateia, que ele cedeu para Jesus. Mas ele não tinha apenas aquela. Então, quando eu entrei na igreja, Israel mexe muito com a minha estrutura mediúnica, psicológica, espiritual. E quando eu entrei, eu senti algo meio diferente, que eu tenho umas coisas em Israel que eu não gosto de falar, nem de dizer, porque a maioria das pessoas pensa que, se não é espírita, acha que eu estou delirando, eu estou entrando noutra psicosfera, que eu estou meio desequilibrado. E se é espírita, diz que eu sou obsediado. Então, para não ser uma coisa nem outra, eu prefiro curtir comigo mesmo as coisas que eu presencio, que eu sinto e que eu vejo. Mas quando eu cheguei ali, que eu vi aquela pedra, tem uma pedra imensa onde Jesus foi pregado na cruz ali, a rocha está rachada mesmo, tem um rachão, que quando ele reclina a cabeça, quando ele entrega o seu espírito a Deus, o evangelista Mateus, sobretudo, narra que a rocha rachou de cima a baixo, e está lá ainda, preservado, lá na base da igreja, o rachão, que é bem visível, que todo mundo pode presenciar. Mas quando eu cheguei ali, eu sou muito de relembrar as coisas, de reviver, de rememorar os acontecimentos. Então eu vi assim, num relance, aquilo ali sem nada, há 2000 anos atrás, porque isso era outubro do ano 2000. Eu vi como se aquilo ali não existisse nenhuma construção. E vi 3 cruzes, como se Jesus estivesse numa cruz. E aí eu comecei a me lembrar do que narra o evangelista, que chegou José de Arimateia com a ordem de Pilatos, porque se tratava de uma sexta-feira, uma das sextas-feiras, vamos dizer, mais triste da história. Jesus está morto na cruz, os 2 malfeitores também, e chega José de Arimateia com uma ordem para entregar ao centurião, o comandante ali da tumba, dos mortos, daqueles recém-crucificados. Ele traz a ordem de Pilatos, e quando ele chega para retirar o corpo de Jesus, ele se surpreende, porque ele encontra naquele ambiente Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era o Nassi, que em hebraico chama-se chefe, que todo mundo traduz como principal, outros como príncipe, mas não, o Nassi é o dirigente de um grupo, ele era o dirigente dos fariseus. E para a maior surpresa de José de Arimateia, era uma sexta-feira, véspera do Shabat. Aquela hora já não tinha mais ninguém na rua. Quem vai a Israel vê que na sexta-feira, depois das 4 horas, a gente não acha mais nada, né, Marcelo, Fernandinho e Cláudia? A gente não encontra mais nada, está tudo fechado. Não tinha mais ninguém. Porque naquele momento os ortodoxos, os praticantes, vamos dizer assim, da Torá, estão reunidos para o grande Seder, que é a ceia, que ali naquele dia era uma ceia da véspera do Shabat e a ceia pascual. Eram 2 festas juntas. E aquele homem surpreendeu José de Arimateia, porque ele devia estar em casa, devia estar com a família, ou no mínimo uma sinagoga, comemorando com o seu grupo, que ele era o responsável direto e o maior dirigente dos fariseus, deveria estar ali agora na sua residência. Ou então, realizando uma cerimônia que se chama Kabbalat Shabbat, que é o recebimento do sábado, na sinagoga. E ele largara tudo isso e estava aos pés da cruz com um lençol de linho branco, aloés, que é uma essência especial e caríssima que tem lá em Israel, para untar o corpo de Jesus. José de Arimateia olha para ele, surpreso, por quê? Porque um sacerdote, um judeu, não se junta, não chega onde tem um morto, para não ficar contaminado. Quer dizer, ele estava quebrando muitas coisas para estar ali junto de Jesus. E aquele olhar interrogativo de José de Arimateia para Nicodemos não foi mais do que suficiente
ou foi mais do que suficiente para que ele, sem fazer nenhuma interrogação, dissesse: o que é que você está fazendo aqui? Como é que você largou todo esse cerimonial, toda essa cultura, toda essa ortodoxia, toda essa prática judaica para estar aqui junto de um morto, para se contaminar? E antes que ele dissesse qualquer coisa, Nicodemos espontaneamente começou a narrar-lhe uma história. Antes de começar a história, ele olha para José de Arimateia, olha para Jesus e diz assim: este homem era um justo. E o justo na concepção judaica é aquele que não merece nem um aborrecimento, nem uma crítica, nem uma agressão. É como se esse homem era um ser puro. Por que Nicodemos disse isso? Porque Nicodemos, como príncipe, ou principal, ou nasci, ou chefe dos fariseus, ele fiscalizava todo o trajeto de Jesus. Da Galileia a Jerusalém, aonde Jesus estivesse, tinha sempre um olheiro, porque era o costume judaico desde o tempo de Josué, enviar os olheiros para Jericó, e aquela história todo mundo sabe, que acompanhavam e narravam para José de Arimateia, ou para Nicodemos, tudo que Jesus fazia. Ele tinha toda a ficha de Jesus. E aí ele diz: no dia que eu completei 70 anos, porque o judeu tem um costume de ler o salmo correspondente ao ano que ele completa. Então, quem faz 70 anos, lê o Salmo 70. É bom porque são 150 salmos. E eu quero que eu consiga ler todos, ainda falte o 151 para que eu consiga continuar lendo. Então ele diz para José de Arimateia: eu fui ler os salmos e descobri que o Salmo 71 já fala assim: ó Deus, ampara-me na minha velhice. Em outras palavras, eu descobri que a idade chegara. Meus cabelos já não tinham a mesma cor. E a gente sabe que não importa a religião, não importa a crença, não importa a cor, o sexo, a raça. Depois que os meninos começam a pintar, a gente começa a se lembrar do que dizia meu pai: quem de moço não morre, de velho não escapa. E Nicodemos começou a observar que dentro do judaísmo 3 coisas são importantes. Primeiro, que você produza alguma coisa em sua existência. E que ele diz para Zé de Arimateia que ele nunca produziu tanto, porque ele foi de família nobre, estudou nas melhores escolas rabínicas de Jerusalém, e ele nunca fez nada porque ele sempre tinha alguém para fazer o que ele queria. Ele sempre mandava. Ele sempre não tinha condições de fazer porque as pessoas não deixavam, e porque ele sempre tinha gente à disposição, porque naquela época ele já era o presidente, o chefe maior. Só não era sacerdote, que era quem dirigia a casta maior, mas ele era o representante de uma comunidade ortodoxa exigente, tinha muita ortodoxia, mesmo sem ortopraxia, que era o grande problema dele naquele momento. E ele começou, segundo ele, a se perguntar: e agora? Que farei? E ele já conhecia toda a história de Jesus. E ele diz que naquele dia, na festa, na comemoração, ele não se sentiu bem. E ele lembrou-se que a Torá diz, tem uma das recomendações, lá no livro de Moisés, que ai daquele que não dê ouvidos a um profeta. Ele, conhecendo tudo que Jesus fazia, o que Jesus dizia e o que pregava, ele já considerava Jesus um profeta. E ele mesmo naquela idade, ele achava que pelo que Jesus fazia, ele teria condições de, naquele momento, preencher o vazio que ele encontrava na vida, de ter atingido a posição que atingiu, ter estudado o que estudou, conhecido o que conhecia, e não ter praticado absolutamente nada de bom, nem de palpável, nem de real em sua vida. E ele disse que soube que naquela noite, por acaso, Jesus não tinha ido para o Monte das Oliveiras e tinha ficado em Jerusalém,
na casa de um tal Simão, filho de Jacó. E ele conhecia bem onde era, mandou confirmar se Jesus estava lá. E João não narra no seu evangelho como ele veio, como chegou, o que precede a entrada dele, mas diz apenas que foi à noite que Nicodemos foi ter com Jesus. E chegando para Jesus, ele o saúda, sem dizer mãe boa noite, sem perguntar se podia entrar. João não faz os prolegômenos da história, ele já entra direto que ele saudou Jesus com a seguinte frase: Rabi, significa mestre, sabemos, não é eu que sei, era o grupo todo dele que sabia. Sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer os feitos que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, um homem, quem conhece judeu sabe como judeu é exigente, não dá atenção àquilo que não lhe interessa, e era um idoso em busca de um praticamente Jesus, naquela época, se muito tinha, quando ele o foi visitar, era 37, 38 anos. Não me olhe com cara de quem não sabe fazer matemática. Porque Jesus não morreu com 33 anos. Todo mundo pensa que ele morreu com 33 anos. Ele morreu no ano 33. Mas ele não nasceu no ano 0. Ele nasceu no ano -4 a -6. Porque Herodes, o que o perseguiu, desencarnou no ano -4 da nossa era. E se ele mandou matar crianças de 2 anos, até 2 anos, Jesus deveria ter nascido no mínimo no ano -6. Com 33, que ele morreu, dá 39. Ok? Estou explicando isso, porque eles estão me olhando com o olho de que eu estou obsediado. Eu estou só esclarecendo. Então diz ele, que quando ele saúda Jesus, segundo João, Jesus olha para ele e lê a sua atmosfera mental. Vê a angústia que envolve Nicodemos. Só que ele está ali diante de alguém que conhecia muito bem toda a Torá e que era de todos os grupos, fariseus, escribas, publicanos, saduceus, de todos esses grupos, o único que defendia, que entendia e pregava abertamente a reencarnação, o Guigu Neshamot, que do hebraico Guigal significa roda, Neshamá é alma, e plural de Neshamá é Neshamot, Guigu Neshamot, rodas da alma, ou vindas e idas da alma, passagem por nós, era defendido e divulgado pelos fariseus, e Jesus está ali com o chefe deles. Então ele, ao ver aquela angústia, é como se ele dissesse assim: Nicodemos, não te desespera. Jesus começa a lembrar-lhe que nem tudo estava perdido. Por quê? Porque tu conheces a reencarnação, a ideia que eu vejo da cabeça de Jesus é essa. Porque depois que ele saúda Jesus, Jesus não diz mais nada, responde para ele o seguinte: Nicodemos, Aminã, Aminã, Ani, Omer, Lechá, que em hebraico quer dizer, em verdade ou verdadeiramente, eu digo para ti, se um homem não nascer de novo, ou não nascer em fonte, ou não nascer na origem, não voltar, não for gerado uma segunda vez, ele não poderá entrar no reino dos céus. E aí, essa informação de Jesus, que está lá com o verbo livaled em hebraico, que é nascer, imilou ish, se não nascer um homem, livaled mimicou uma segunda vez, ele não poderá entrar no reino dos céus. Como se dissesse, você não desespere, o que você não fez agora, você vai ter condições de fazer na próxima. Porque essa não é a sua única existência. Aí mostra a obsessão de Nicodemos. Por quê? Conhecedor de todo esse princípio. Jesus acaba de dizer a ele: olha, acorda, porque você tem pregado, tem conhecido, você sabe que você vai voltar outras vezes, então o que você não fez agora, você termina na próxima.
Porque isso no judaísmo não era nenhuma novidade e nem é ainda hoje. E aí a pergunta que ele faz a Jesus é estonteante de quem realmente está perturbado. Mas, Senhor, como é que pode um homem já sendo velho nascer uma segunda vez? Será que ele pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Quer dizer, é uma pergunta, uma observação meio descabida. E isso tem gerado nos tradutores e naqueles que são contra, não sei porquê, a reencarnação, porque tem coisa na vida da gente que você não pode lutar contra ela. Ninguém pode lutar contra a lei da gravidade. Quem pode? Não precisa nem botar placa nos edifícios. Não pule que você pode morrer. Todo mundo já sabe disso. E se soltar ali não tem bom. A gravidade desce e joga fora. Porque é lei universal. E a reencarnação é uma delas. Como eu digo para os nossos queridos alunos lá do curso de Ciência da Religião, pastores, porque eu dou aula sobre reencarnação. Eu dou aula sobre judaísmo. E falar para espírita sobre reencarnação é uma beleza. Agora, falar para pastor, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas não é muito agradável, porque eles não ficam de forma nenhuma na mesma posição na cadeira. Eles mudam logo de lugar. Os mais brancos ficam esverdeados, os morenos ficam acinzentados. Outros ficam pálidos. E ficam procurando aquelas bíblias que eles andam com ela para dizer que a Bíblia não tem reencarnação. Uma Bíblia em português mal traduzida, corrompida e destruída pelas hierarquias do tempo. E os tradutores o que fazem? Quando passaram essa passagem para o grego, usaram, em vez da palavra liualed mimicou, que significa nascer uma segunda vez, colocaram a palavra anoten, que pode ser nascer de novo, mas também pode ser nascer do alto. E aí os tradutores colocam nascer do alto. E aí quando a gente argumenta, não, mas ele estava falando com Nicodemos sobre batismo. Eu digo, é incrível, porque só você entende isso aí como batismo. Porque Jesus nunca batizou ninguém. Porque o ritual não é importante. O importante é a mudança. É a adesão, que inclusive alguns tradutores chamam de adesão, que é o compromisso assumido com a mudança interior e a vivência na prática, não na teoria. Nicodemos olha para ele e diz assim, mas como é que pode ser isso? Eu já sendo um homem com 70 anos, vai acontecer isso comigo de novo? Jesus diz, Nicodemos, o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que significa que o Espírito só passa pelo corpo, como está no Gênesis 2,7, que Deus, quando cria o homem, ele sopra no homem um sopro de vidas, e não um sopro de vida. A palavra hebraica, vida, não tem singular. Nós fomos criados, o Espírito é imortal, mas ele transita por várias existências materiais para realizar a sua evolução. Por isso, o termo hebraico, vai-te-se Yahvé Elohim, me formou Yahvé com Elohim, et ha-adam, o homem, não é um homem. Essa preposição hebraica, et, é objeto direto. Et ha-adam, formou o homem, a humanidade. Soprando em suas narinas, o que se chama no texto original, Neshamat Haim, sopro de vidas, almas formadas para terem múltiplas existências. E Jesus fala disso, e relembra o que está lá no Salmo 23, quando diz, Deus é meu pastor, não me faltará, para as águas tranquilas me conduzirá, fazendo meu espírito ou minha alma retornar, que ninguém traduz assim. Eu tenho 19 Bíblias dizendo que restaura a alma, refrigera a alma, reconforta a alma, promove a respiração, converte a alma. Ninguém fala que faz o espírito ou a alma retornar ou voltar. Jesus estava lembrando tudo isso para Nicodemos. E as pessoas deturpam porque querem destruir uma benesse, uma misericórdia divina, que é a reencarnação.
Tem coisa melhor do que você dever e poder pagar. Ter com que pagar. Nós temos aqui vários comerciantes que eu conheço. O Carlinho mesmo é um empresário aí que vende sapato. Se ele vender 50 mil reais de produto, e o cara disser assim, rapaz, está pesado. Como é que a gente pode fazer isso aí? Porque à vista eu não posso comprar. Aí o Carlos Eurico diz assim, vamos dividir isso aí em 12 meses, no cartão, na duplicata, sei lá, na ordem bancária, no que for. Ele vai olhar para ele, você vai fazer isso para mim, porque ele já está sentindo que ele está permitindo que ele possa saldar um débito adquirido por ele. Isso é uma oferta que ele está fazendo material, de uma coisa que não tem um valor espiritual nenhum, mas só com isso ele promove uma alegria no seu comprador, no seu credor, no seu cliente. Imagine Deus não seria misericordioso conosco? Nos dando inúmeras oportunidades, porque ele diz lá no profeta Jeremias 31, que Deus não se alegra com a perda do ímpio. Ele não fica satisfeito que o ímpio se perda, porque ele não dá chance. Será que ele não dá, ou que ele não pode, ou ele não quer? Por que é que Jesus diz lá em Mateus 18, não é da vontade do meu Pai que se perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou? Porque eu sou o bom pastor. Ele quer transmitir isso para Nicodemos, mas o pobrezinho está tão obsediado que não está entendendo. E Jesus diz assim, olha, o que é nascido da água, da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Em outras palavras, o meu corpo procede do corpo do meu pai e da minha mãe, mas o meu espírito não. O meu espírito vem de lá, passa por um corpo físico e continua. Porque ele provém do espírito que já era e vai continuar o espírito que vai ser depois dessa, trazendo toda a bagagem desde a sua origem até a sequência, até atingir pela misericórdia divina a perfeição. Não existe notícia melhor do que essa para se dar a alguém, não se desespere. E eu digo sempre aos pastores, não se aborreçam, não fiquem com raiva de mim, não fui eu que criei a reencarnação, nem foi a doutrina espírita, foi Deus. E você gostando ou não gostando, vai reencarnar a si mesmo. E se você não gostar do espiritismo, tenha cuidado que vai nascer numa família espírita, aí vai pregar a reencarnação na próxima. Porque isso é benesse, misericórdia divina para todos nós. E uma lição maravilhosa dessa, dada por Jesus a Nicodemos, eu considero a maior passagem de riqueza que alguém pode trazer para outro. Eu, assim, às vezes até brinco com alguns amigos padres, quando alguém morre, alguém na família, como é que você consola? Você vai dizer o quê? Você não pode dizer que você tem poder para mandar ele para o céu, porque senão vai ficar difícil. Você não pode dizer, era um homem tão bom, senão vai cair no ridículo de fazer como o vizinho que via batendo na mulher, tomando cachaça, fazendo aquela estripulia toda, e teve um infarto e morreu, e a vizinha foi com a menina de 5 anos visitar. Fazer o velório, o vizinho está lá, naquela época era feito na residência, o cara está lá, todo perfilado, todo naquela rigidez cadavérica, e chega um amigo dele e diz assim, eu estou consternado. A menina, criança não tem desconfiômetro, né? Com 7 anos, com a mãe, agarrada na mão, eu estou consternado de ter perdido esse homem. Isso era um pai de família exemplar, um homem muito bom, um amigo, adorado por todos. A menina disse, maninha, vamos embora, a gente está no velório errado. Quer dizer, não é o fato de você, porque morreu, virou santo. Essa é a diferença que a doutrina nos dá, essa consciência, que cada um leva a bagagem que plantou aqui. E o que Jesus está falando para Nicodemos é exatamente isso. Há uma oportunidade de você recomeçar. E ele continua perturbado. Jesus reitera, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus. E aí ele diz, não te admires que eu vos diga. Aí ele não está dizendo, não te admires que eu te diga. Jesus, o termo lá, pode observar. Não te admires, porque ele pode dizer, não te admires que eu te diga. Eu conversando com Filipe, teria que ser esse diálogo.
Não te admires, Filipe, que eu te diga. Mas ele diz, não te admires que eu te digas, necessário, seria agora, te é nascer de novo. Para continuar o português certinho, não é isso, Carlos? Não te admires que eu te digo, necessário te é nascer de novo. Mas Jesus diz, não te admires que eu te diga, necessário vos é. Em outras palavras, a reencarnação é para todos. E ainda existe os argumentos daqueles que acham que nós estamos criando coisas, ou invencionices, ou inventando doutrinas novas. Não, a reencarnação é antiquíssima. Não é criação da doutrina. Eu já até falava com o Filipe sobre isso que nós temos no judaísmo, no hinduísmo, nos gregos antigos, cada um com nome diferente. Os babilônios, os egípcios, com a sua seu famoso juízo final, que está lá no Museu do Cairo. Toda vez que a gente passa lá, a gente vê aquele quadro do juízo final, que há um julgamento, uma colheita para cada um que entra do outro lado, que já vem de lá, que veio para o judaísmo com Daniel 12:2, quando ele diz que muitos dos que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem despertarão para uma ressurreição de vida. Os que fizeram o mal despertarão para um julgamento. Jesus não diz muitos dos que dormem, mas todos os que dormem. João 5, 28 e 29. Todos os que dormem no pó, entenda-se, pó aí, nas tumbas, todos aqueles que estão no mundo espiritual, despertarão, ouvirão a voz e despertarão, como ele explica isso muito bem na parábola do rico e de Lázaro, lá no Evangelho de Lucas. Há um despertar do outro lado. E há também, de acordo com o que você fez, uma colheita, porque Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para as tormentas da consciência dolorida de quem não fez a sua obrigação como deveria. Isso vem de todas as gerações, de todas as nações, já possui essa noção e não é por acaso. Aqui mesmo em Israel, na Síria, no Líbano, lá os conterrâneos do nosso querido Filipe, tem lá um grupo chamado Drusos. Os Drusos são grupos fechados que habitam a Líbia, ou a Síria, o Líbano. E agora tem um grupo também lá em Haifa, onde nós tivemos agora em fevereiro, março, que também forma um bairro muito conhecido lá, até o nosso guia, Davi, falou a respeito disso agora, quando estivemos lá. E os drusos são tão reencarnacionistas que eles acham, quando eles perdem um filho ou um membro querido da família, que eles veem alguém em outra família parecido com aquela conduta, eles dizem, é o meu filho que voltou agora na família de Filipe. E trata aquele atual filho de Filipe como se fosse o filho dele que estivesse ali. E pasmem vocês que os drusos tomam dinheiro emprestado para pagar na outra encarnação. Eu achei essa ideia fantástica. E se alguém aí estiver interessado, eu estou na fila, mas para tomar emprestado. Na outra, eu assino o que vocês quiserem para pagar. Então isso é o que? A consciência, a certeza de que realmente a reencarnação é uma benesse divina. Não tem coisa, não tem maravilha maior do que essa. A gente ter essa certeza. Mas de onde o Senhor tirou isso? Eu não sei como conseguem negar, porque vocês observem que as exegeses, as pregações desses teólogos cristãos ocidentais, não espíritas, com todo respeito, não tenho absolutamente nada contra ninguém, respeito todas as crenças, todas as correntes religiosas, porque isso é doutrinário. Eu me preocupo com o que Jesus falava. Cuidado com os fariseus, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. É só com isso que eu me preocupo. Dos pregadores que pregam, como diz Kardec lá na Gênesis, no capítulo 1, que eles procuram no Evangelho o que eles querem achar, e não o que está lá. Que é completamente diferente. O que está escrito daquilo que a pessoa vai lá, interpreta e encontra diferente.
Então essas pessoas parecem, eu nunca vi eles pregarem Malaquias, prega outra passagem de Malaquias, que tem aí muito forte, muito séria, mal entendida, leva o teu tesouro na casa do Senhor, é muito pregada, já vi muito, mas não prega Malaquias 3:23, que fala, encerrando a Bíblia no Velho Testamento, fala lá, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Mas como é que Malaquias, que pregou mais ou menos uns 450 anos antes da chegada de Jesus, fala que Elias viria, se Elias já viveu 850 anos lá atrás, no tempo dos reis, está lá no primeiro livro dos reis, capítulo 17, como é que ele podia voltar? Como ele iria voltar? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, que é o dia ou a data correspondendo à chegada do Messias. E aí, quem explica isso para a gente? Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 10 em diante. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Claro que não. Um homem vestido de linhos e púrpura? Os homens vestidos de linhos e púrpura não estão no deserto, estão nos palácios. Então vocês foram ver o que? Um profeta? Eu vos digo que mais que um profeta. Vocês foram ver um mensageiro de Deus. E eu vos digo, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Agora, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Ora, se Malaquias falou que Elias viria, Elias já tinha morrido lá no tempo dos reis. E Jesus disse que João Batista é o Elias que voltou, é o mesmo espírito de Elias que viveu lá no tempo dos reis, porém agora reencarnado no corpo de João Batista. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu. Então eu acho essa passagem indiscutivelmente fortíssima para que alguém conteste. Porque ainda tem gente que diz assim, João Batista foi Elias figuradamente. E qual é a diferença de ser Elias figuradamente ou não ser, se reencarnou e se Jesus disse que veio? Algumas correntes dizem assim, não, João Batista não era Elias, porque perguntaram a ele, tu és Elias? Lá no começo do evangelho de João tem. Ele diz, não sou. Tu és o profeta? Não sou. Ora, ele disse que não era Elias, nem que era o profeta, mas qualquer protestante você perguntar, para eles Elias era o profeta. Quando João Batista era profeta, quando João Batista disse que era profeta, eles acreditaram. Agora, quando disse que é Elias, ninguém acredita. Porque não é conveniente, porque se acreditar que João Batista era Elias, tem que aceitar a reencarnação. Eu já fui para um programa de rádio lá em João Pessoa, e levaram uma pastora, e ela fez essa questão, porque ela disse que, negando a reencarnação, nesses termos. Perguntaram se João Batista era Elias, ele disse que não. Perguntaram se João Batista era profeta, ele disse que não. Aí eu disse assim, pastora, ninguém pode se lembrar o que foi. Porque a reencarnação é uma benesse divina. E quando a gente vem para evoluir. Se você souber o que você foi, vai lhe atrasar. Porque se a senhora souber hoje que o seu filho querido, que está ao seu lado, foi no passado estuprado por você como menino, como mulher quando você era homem, como é que você vai se sentir no presente? Então é bom que a gente não saiba quem foi, mas é bom que a gente saiba que já foi alguma coisa e que se a gente no presente raciocina que nós particularmente não somos muita coisa, com toda a evolução, hoje, imagine se a gente voltar ao passado, o que é que a gente foi ontem? Se não é nada que sirva ainda hoje, imagine o ano passado ou na outra encarnação. Agora eu vou dizer uma coisa para a senhora. João Batista disse que não era Elias. João Batista disse que não era profeta. Eu não acredito nele, sabe por quê? Porque Jesus disse que ele era profeta e que ele era Elias. Entre João Batista e Jesus, eu fico com Jesus. A senhora fica com quem? Ninguém falou nada, eu não sei por quê. Porque as pessoas querem argumentar coisas que não têm suporte. Como se com isso fosse negar algo tão palpável e tão bíblico.
Porque tem um episódio que está lá em Mateus capítulo 17. Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe a um dos mais belos montes da Galileia, que é o Monte Tabor. E nós tivemos esse ano uma emoção tão grande, não foi, Fernando e Marcelo? Chegamos lá, estava coberto de neve, quando a gente botou o rosto, os sinos da igreja da Transfiguração começaram a badalar, e foi assim uma emoção incalculável, para sentir que a energia deixada por Jesus ainda está ali. Ele subiu ali com Pedro, Tiago e João, que eram sempre os três que ele levava consigo. Chegando ali, ele transfigurou-se, e quem aparece diante dele? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Os discípulos ficaram pasmos, sem saber o que fazer. Pedro, que era o mais intrépido, o mais impulsivo, ficou tão feliz com aquele encontro, que ele não queria mais sair dali. A gente às vezes termina algumas reuniões mediúnicas, que a gente fica na mesa, curtindo no bom sentido aquela energia maravilhosa, e não quer nem sair da mesa. Imagina naquele momento: Senhor, permite que eu construa 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, e que permaneçamos aqui, como se essa aqui está tão bom. Não vamos acabar essa energia maravilhosa, essa janela entre o material e o espiritual, tão iluminada e tão maravilhosa para conosco. Vamos permanecer aqui. E quando eles descem da montanha, os discípulos já tinham ouvido falar de Elias, que todo mundo conhecia, de Moisés, e sabia que Elias ia voltar, porque Malaquias falava disso, todo mundo conhecia. E quando chega no sopé da montanha, lá embaixo, ele diz: Senhor, é verdade que Elias tem que voltar? Jesus diz: eu vos digo que Elias terá de voltar para restaurar todas as coisas. Porém, eu vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam. E o evangelista coloca lá no rodapé: os discípulos entenderam que era de João Batista que ele havia falado, porque João Batista acabara de ser degolado por Herodes, a pedido da sua mulher. E se ele tinha feito com ele qualquer coisa dessa natureza, eles estavam lá falando de Elias, que relembrou o fato. Jesus mais uma vez confirma que João Batista foi o Elias que voltou. Lá em Cesareia de Filipe, lá em cima, lá hoje chama-se Bânias, nós não estivemos lá esse ano, mas lá em Cesareia, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser qualquer um desses personagens que viveram no passado, só podia ser reencarnado. E Jesus não negou que isso não era possível. Em nenhum momento. Ainda quem contra-argumente que Jesus não veio para ensinar a reencarnação, eu acho certíssimo. Ele nunca pregou reencarnação, mas nunca negou. E sempre, naturalmente, ele deixava o ensinamento, porque se fosse algo errado, ele como mestre, ele não teria deixado de corrigir. Pelo contrário, todas as vezes que se falava, ele respondia confirmando, nunca negando. Que será que Jesus deixaria escapar algo dessa natureza? Claro que não. No episódio do cego de nascença, lá em João 9, eu levei, digo a vocês, 27 com 13, são 40, né? Eu levei 40 anos para entender a passagem de João 9. E eu comecei a estudar a Bíblia em 1964. Não faça conta não, eu sou precoce. Comecei com 2 anos, mas deixa para lá. Eu levei um tempo imenso para entender essa passagem, porque todo mundo diz que essa passagem não é reencarnação. Todo mundo diz. Por quê? Porque a pergunta é o seguinte: os discípulos perguntam: mestre, quem errou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta, entende-se, que se ele nasceu cego, e não foi o pai, foi ele, é porque ele errou na outra. Isso ninguém pode ter a menor dúvida na passagem.
Ok? Isso ninguém pode ter a menor dúvida. Porque havia também uma crença entre os judeus que o pai podia errar e os filhos pagarem pelo seu erro. Mas Ezequiel 18 corrige isso perfeitamente, dizendo que precisamos acabar com esse provérbio em Israel: o pai chupa as frutas verdes e os dentes dos filhos desbotam. Está lá, Ezequiel 18. Ora, por que a gente tem que acabar com esse provérbio segundo Ezequiel? Porque o pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Cada um paga por si. Se é o pai que errou, ele vai assumir o seu erro. Se é o filho que errou, ele vai assumir o seu erro. Ezequiel chama isso de responsabilidade individual. Então os discípulos não estavam bem informados sobre isso. Sobrou o quê? Não foi o pai que errou. Só podia ser pela lógica, ele. Mas Jesus diz assim: nem ele, nem seus pais. E como Jesus não ensina nada errado, como é que a gente fica? Como é que não foi ele, nem seus pais, que erraram, e ele nasceu deficiente visual? Onde é que está a questão? Quem foi me responder? O Livro dos Espíritos. Porque tem lá uma pergunta, desculpe, eu não decorei o número. Agora eu não quero citar o número para depois vocês não encontrarem, mas procurem no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar. Quando se fala do capítulo de reencarnação. Porque muitos espíritos de planetas superiores podem descer a planetas inferiores e escolher determinadas missões que Kardec pergunta: qual é a vantagem disso? Eles evoluem mais rápido por descerem a planetas inferiores em missão, porque não vem em expiação, porque não tem mais necessidade de expiação. Como é que Jesus esclarece isso através do próprio João? Jesus diz: o que nele se procede, ou seja, ele nasceu cego, para que ele seja testificado perante mim como filho do homem. Para quê? Porque ele veio como instrumento para que eu realizasse a cura, e aí eu fosse testemunhado como filho de Deus, como Messias. Onde a gente encontra isso? No Livro dos Espíritos. Por que eu estou dizendo isso? Porque conhecer a primeira revelação, a segunda e não conhecer a terceira é uma deficiência muito grande. Porque o Livro dos Espíritos, a doutrina, tem explicações para muita coisa. Hoje à tarde até apresentei a questão 627. Ele diz que o papel do Espiritismo é levantar o véu, esclarecer, explicar corretamente, para que ninguém tenha dúvida, nem possa pretestar a ignorância. Daí a nossa responsabilidade como espírito e como espírita. Lá no episódio do Mar da Galileia, na tempestade, o que é que acontece? Todo mundo pesca, Jesus dorme. Mas no mês de janeiro, fevereiro, vem um vento ali do Vale do Jordão, que muitas vezes, aquele vento naquele começo, naquela parte de inverno ali, de nevoeira no Monte Hermon e nas outras montanhas, provoca um deslocamento de corrente de ar e vem um vento forte e provocam ondas imensas no Mar da Galileia, que é um lago que quase sempre não tem ondas. Todo mundo pescando, Jesus dormindo, porque Jesus não era afeito à pescaria. Ele conhecia tudo, sabia de tudo. Na hora que ele quisesse, ele ia comer a truta que ele quisesse. Era só dizer: joga a rede ali e estava tudo resolvido. E quando a tempestade começa, os discípulos se apavoram e dizem: acorda o homem, senão a gente vai morrer. E acordaram Jesus. Jesus sentou assim, levantou a mão e disse: calma. De repente, o vento cessou, as ondas baixaram, a tempestade acalmou, e os discípulos dizem assim: mas quem é esse que até as ondas e os ventos obedecem? Jesus olha para eles e diz assim: mas por que é que vocês não têm fé? Como se assim: vocês estão comigo há tanto tempo já, e vocês não sabem fazer uma bobagem dessa? Isso é uma besteira. Não tem o que fazer. Quem é que provoca os ventos e as tempestades, os maremotos, terremotos, tsunami? Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9. São espíritos que provocam tempestade, maremoto, terremoto. São responsáveis por esses fenômenos da natureza. Está lá, bem explicadinho no Livro dos Espíritos. O que é que Jesus
acontece? Quando ele senta no barco, ele vê os espíritos que estão provocando o fenômeno. Ele levanta a mão e diz, menino, sai daí que eu quero dormir, os meninos querem pescar, vamos embora. E quando ele se assusta, mas vocês não sabem fazer isso, não? Não é possível, vocês são muito fracos. Então, é a força do conhecimento, do poder, do amor e da fraternidade, que só Jesus tem deixado isso para a gente há 2012 anos. Agora, meus irmãos, espíritas particularmente, me perdoem a franqueza. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso. Porque o judeu só conhece a Torá e os livros dos profetas. Tem tudo ali? Tem. Mas de uma forma indireta, como bem Emmanuel diz, muito enigmática, esfingética. Não é de fácil compreensão. Por conta disso, Jesus vem, ele mandou primeiro aquele pessoal, mandou Moisés para trazer o código moral e não religioso, com os mandamentos. Depois ele vem, traz o evangelho, essa riqueza espiritual, esse manancial de luz para todos nós, e a gente ainda é indiferente. Então o católico, o protestante e o judeu só conhecem a primeira e a segunda. E nós, espírita, conhecemos a primeira, a segunda e a terceira. Só nos resta, Senhor, tende piedade de nós. Porque conhecer e não praticar é terrível. Ninguém pode protestar a ignorância depois do livro dos Espíritos, depois da terceira revelação. Estamos muito devagar, eu acho. Nós temos que sermos não agressivos, mas enfáticos, diretos. Ouvir esse chamado maravilhoso de Jesus, que está nos convidando, nos concitando há quantos anos, há quantos milênios, e nós estamos letargicamente indiferentes ainda. Jesus não pediu nada que não fôssemos capazes de fazer. Nada impossível. Ele veio, criou um grupo, não chamou nenhum PhD, eu não gosto muito de currículo por isso. Porque no grupo de Jesus não tinha nenhum formado, nenhum doutor, não tinha ninguém nem com primário. E ele capacitou esse grupo para torná-lo imortal para o resto do mundo. Ensinou o caminho, mostrou como fazer, mostrou várias vezes com a adúltera, com a samaritana, com a pecadora, com todos aqueles sofredores da vida cotidiana que caíam nas amarguras, das inadvertências. Ele mostrou o caminho com amor, sem condenar, sem cobrar, mostrando o que eles tinham que fazer. E no final, curou, ensinou, amou, orientou, ajudou, mandou a gente ser prudente, como as serpentes, simples como as pombas. Que maravilha! Mandou a gente ser humilde de coração. Ensinou a Pedro não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E deixou um pedido final muito forte. A Torá fala no Levítico 19, 18, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus não disse isso. Ele nem repetiu isso. Ele já sabia disso, já conhecia disso, todo mundo conhecia. Mas ele disse, eu deixo para vocês um mandamento novo. A palavra usada por Jesus é mitzvah. E mitzvah, desta vez, não foi pedido, foi ordem. Mitzvah é ordem. Eu vos deixo uma ordem nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não amai-vos como a Torá manda, porque ela manda de uma forma indireta. Eu mostrei como se faz e mostrei como se pratica, como se perdoa, como se orienta, como se conduz, com amor, com solidariedade. E nós espíritas conhecemos tudo isso. O que custa praticar? Nos intitulamos os trabalhadores da última hora. Me perdoe, mas eu não concordo, Felipe, que sejamos.
Eu acho que nós somos os primeiros a receber as últimas e as melhores notícias. Porque segundo a parábola dos trabalhadores da vinha, Deus não é injusto. E se ele mandou pagar aos trabalhadores da última hora o mesmo que aqueles que trabalharam o dia todinho, é porque os da última hora mereciam. Eles não trabalharam, mas segundo a palavra, eles estavam prontos. Desde as 6 da manhã até as 17 horas. Ninguém veio chamar vocês? Não, Senhor, mas nós estamos aqui desde as 6 horas. Então, meus queridos irmãos, ouçamos esse eco maravilhoso espiritual de Jesus nos concitando a amar indiferentemente ao outro, a perdoar, a não querer ser o maior. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Não percamos mais essa chance. O planeta está em transição. Não vai ter mais lugares para os indiferentes ao chamado de Jesus. Aqui permanecerão aqueles que sintonizaram e que foram compatíveis com a sua mensagem de amor, de fraternidade e de liberdade. Então, utilizemos esses ricos ensinamentos da doutrina espírita. Não nos preocupemos com aqueles que ainda não a descobriram. Haverá um tempo para tudo, diz o Eclesiastes. Mas que já estamos aqui, não percamos mais tempo. O tempo urge, Jesus nos espera. Sigamos-nos incondicionalmente, hoje e sempre. Muita paz a todos, uma boa noite.